Olá, eu sou Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e vamos iniciar mais uma análise econômica com destaques para o mês de novembro. E para me acompanhar, Thiago Berriel, nosso estrategista-chefe. Obrigada, Berriel, pela presença. Oi, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. Bom, pessoal, a gente não pode deixar de falar e iniciar a análise econômica de hoje pelo cenário internacional, com dois grandes destaques. Primeiro, em relação às eleições americanas, eleições presidenciais americanas, e também o Fed no mês de novembro. Berriel, Trump está eleito. O que esperar desse resultado? Está eleito, foi um resultado contundente, bem claro. O Trump é eleito e é eleito com um Congresso republicano, então é um Trump forte nesse mandato. Acho que tem algumas coisas que a gente pode esperar, ou que a gente deve esperar, dado que a retórica da campanha e todos os argumentos que a gente viu durante esse processo enfatizaram muito isso. Então, acho que são 4 coisas que a gente pode esperar, a gente pode falar rapidinho sobre cada uma delas. Uma mudança violenta na política de tarifas americanas para mais tarifas sobre importação. Falou-se claramente de tarifas na casa de 60% para bens importados da China e para o resto do mundo em torno de 10%, uma tarifa generalizada para todo mundo, global. É um movimento muito grande, tá? Se a gente imaginar, algumas vezes o que a gente viu de movimento de tarifa no Trump 1, num nível, a gente já parte de um nível mais alto de tarifa média, e o aumento é bem maior do que a gente viu lá atrás. Então, assim, o que a gente espera como resultado disso é que seja uma política contracionista para os Estados Unidos e para o mundo e inflacionária. O segundo ponto que a gente tem que acreditar que vai ser feito é uma reversão nessa política de imigração nos Estados Unidos. A gente viu nos últimos anos um número enorme, muito maior do que a média histórica pré-Covid, de imigrantes entrando nos Estados Unidos. Essa imigração tão forte, ela funcionou como um choque de oferta positiva, como você passou a ter mais trabalho, ter mais insumos para a produção para crescer, sem uma pressão inflacionária maior. Quando você reverte isso, se você for reverter mesmo, a gente está falando não só de uma diminuição na margem do número de imigrantes entrando, mas de retirada dos imigrantes ilegais que já estão lá. A gente está falando de um choque de oferta negativo, que também é contracionista, também é inflacionário. Então, das políticas até agora, todas são inflacionárias e contracionistas. Agora, tem 2 outras políticas que são expansionistas. Acho que a primeira, a intenção que o governo Trump tem de desregulamentar uma série de setores. Tá? Aqui vai o setor bancário, o setor de tech, o setor que é mais sujeito a restrições ambientais, como produção de energia e coisas desse tipo. Essa desregulamentação, ela atrai investimentos, ela é boa para a Bolsa, ela acaba sendo estimulativa. Tem um efeito riqueza na Bolsa, tem um efeito de demanda agregada de maior investimento. Mas ela é também inflacionária, porque ela está puxando tua atividade para cima. E a última coisa que a gente pode esperar é uma política de expansão fiscal via corte de corporate taxes. Aqui é difícil a gente saber, talvez o tamanho seja menor, a gente não sabe o tamanho exato do corte de corporate taxes, mas ela é estimulativa, vai gerar mesmo efeito riqueza, mais investimento nos Estados Unidos, e ela não deveria ser inflacionária. Pelo contrário, poderia ser neutra, um pouquinho desinflacionária. Mas quando você soma tudo, o que a gente tem na média, as políticas parecem ser muito mais inflacionárias. A gente não sabe se vai ser estimulativa ou recessiva, a gente tem que ver qual dos vetores vai vencer, né? Mas o efeito imediato dessa combinação é que a gente vai ter condições financeiras ou performance da Bolsa muito mais estimulativas. Perfeito. E a gente também tem o Fed, né? O mercado está precificando aí 25 pontos base, principalmente após ali o resultado do payroll. Pode ter algum impacto das eleições em relação a esse resultado? O que vocês estão esperando? A descrição que eu acabei de dar das políticas, ela deveria ser muito relevante para o Fed no médio prazo. Ela deveria ter um efeito sobre o tamanho do ciclo, o ciclo deveria ser bem menor, e a gente deveria ter efeito sobre o quão restritivo ou quão menos estimulativo vai ser a política monetária, porque a gente vai ter um efeito sobre a taxa de juros neutra, principalmente a curto prazo, nessa
história que a gente está tendo de possíveis políticas que funcionam como um choque de oferta negativo. Então, para o Fed isso é muito relevante. A nossa visão é que não altera o Fed nem de amanhã, nem de dezembro. Por quê? Porque ainda é muito incerto como essas... Primeiro, se o Trump vai querer realmente fazer todos os pontos que ele delineou durante o processo eleitoral, como vai ser feito. É um período ainda de muita incerteza. Essa incerteza acaba gerando para o Fed um incentivo de, que a gente chama de não balançar o barco, assim, don't rock the boat. Eles já sinalizaram um ritmo mais lento e provavelmente vão entregar 25 na quinta-feira e 25 em dezembro ainda. Mas eu acho que coloca em questionamento o ciclo para frente, principalmente depois de janeiro. Não, perfeito. E agora, já trazendo um pouquinho para o nosso cenário de Brasil, a gente tem o Copom, está sendo esperado, né, um aumento, mas as eleições americanas pode ter impacto nisso? E também gostaria que você comentasse um pouco em relação à desvalorização cambial. Bom, a eleição americana tem impacto em tudo. A descrição de política econômica que a gente fez do Trump aqui tem algumas implicações, por exemplo, sobre a taxa de juros americana. Ela tende a ficar mais alta no médio e longo prazo. E isso tem um efeito para a moeda de todos os países do mundo, não só para o Brasil. A tendência é uma consolidação dessa trajetória de fortalecimento do dólar. Então, assim, a princípio, o cenário externo fica um pouquinho mais desafiador para a economia brasileira. Dito isso, se a gente fosse fazer uma revisão do que a gente espera para a política monetária, eu acho que a política monetária tende a ser mais conservadora, porque a gente vai ter um ambiente externo mais difícil, ela tende a ter uma tendência a ter que fazer um ciclo um pouco maior para atingir o mesmo resultado, tá? Sem contar que juros mais altos no mundo tornam os juros mais altos aqui no médio e longo prazo, agravam ainda o nosso problema fiscal, que já não é muito legal. Então, mas beleza, essa é uma tendência de médio prazo. No curto prazo, eu acho que a ideia do Copom é parecida com a ideia do Fed. Muita incerteza, vamos esperar baixar a poeira e ter uma consolidação do cenário, uma visão mais clara de que políticas vão ser implementadas, e você segue com o plano original, mantendo a porta aberta, para mudar, se for o caso. Então, eu acho que o Copom de hoje é uns 50 bips muito tranquilo, sem sinalizar claramente o que vai fazer na próxima reunião, deixando aberto para a possibilidade de alterar o plano, mas também sem indicar que vai acelerar. Perfeito. Ainda sobre o Brasil, um outro tema que está em alta nessa semana, em relação ao pacote de gastos ali do governo, né? Então, na segunda-feira, os ministros e o Fernando Haddad se reuniram com o presidente Lula, ainda não tivemos anúncios, mas o que esperar? A primeira coisa, espera que o pacote saia em breve. De maneira geral, mais conceitual, o que a gente espera é uma tentativa do governo de trazer o conceito original do arcabouço de gastos de volta, no sentido de que ele vai ser de fato uma restrição à evolução do crescimento dos gastos do governo, que você consiga implementar regras, limitações que façam com que o gasto do governo cresça de fato em torno dos 2,5%, que era mais ou menos o prometido no teto de gastos, no arcabouço do ano passado, e que você acabe entregando as suas metas de primário, tá? Então, conceitualmente, é isso. As coisas específicas, a gente tem que ver, até porque mudança no piso de gasto de educação e saúde tem que ser feita através de PEC, mudanças nos gastos sociais, como BPC, critérios para o BPC, critérios para a Seguridade Social, alterações no seguro-saúde, são muito difíceis de implementar politicamente. Então, a gente tem que ver, assim, a iniciativa é boa, é importante a gente, né, pelo menos voltar a ter a capacidade de entregar o que foi prometido no arcabouço, mas não é só o pacote que a gente tem que olhar se a gente vai conseguir entregar isso no Congresso e se politicamente vai ser sustentável. Então é bem desafiador. Perfeito. Bom, pessoal, a gente trouxe aqui os principais highlights em relação ao mês de novembro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Thiago Berriel e até a próxima análise econômica. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda.